dia, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Já faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui pra vocês no canal. Se eu não me engano, um dos últimos vídeos foi da Liberdade, aí eu não sei se foi e da praia, acho que foi, ou da Liberdade ou de ter ido pra praia, algum desses, se eu não me engano. E, inclusive, falando na Liberdade, gente, ontem a gente foi na Liberdade e foi assim como, tipo, uma vontade, tipo assim, um combinado surpresa. Na verdade, não foi bem um combinado. Na verdade, foi assim, esse sábado aqui que passou, teve a nossa Santa Ceia. Aí, como domingo não teve reunião de jovens, porque a nossa igreja agora divide a Santa Ceia em 2 dias, sábado e domingo, e aí você escolhe se você quer, pra não ficar muito cheio, né, porque a Irmandade é muito cheia, quase umas 500 pessoas, então divide metade sábado, metade domingo. Você escolhe se você quer tomar no sábado ou no domingo. A gente escolheu sábado, então no domingo também não tem reunião de jovens, por conta que quando tem Santa Ceia, aí não tem culto de jovens, né. E aí, gente, não teve reunião de jovens, e aí no domingo também ia ter culto à noite, porque ia ter Santa Ceia. Como a gente escolheu no sábado pra gente estar tomando a Santa Ceia, a gente no domingo tava livre, então a gente quis passear e também a gente tinha que como que fala? Fazer a compra, a despesa do mês. Então a gente resolveu passear de manhã, acordar de manhã, tomar café, passear para algum lugar, e de lá a gente ia fazer a despesa. E aí, do nada, a gente estava em dúvida até sábado. Aí no sábado a gente decidiu, vamos pra Liberdade. E fazia um tempinho que a gente não ia, aí a gente foi. E, gente, a gente ama ir pra Liberdade. Se eu pudesse, eu ia todo final de semana, né? Só que as coisas de lá não são baratas, são carinhas, né? Mas a gente, se pudesse, a gente ia todas as vezes. Porque, tipo, eu gosto, meu esposo gosta, meus filhos gostam, todos nós amamos a comida asiática, japonesa, coreana, chinesa, o que for. E, gente, pra quem não me conhece, eu tenho um sangue misturado asiático, né? Porque, assim, eu sou adotada por casais brasileiros, né? Meu pai e minha mãe já são falecidos, meus pais adotivos já são falecidos, né? Os dois eram brasileiros. Mas a minha origem verdadeira, assim, pelo que a minha mãe e meu pai me contavam, é que eu era filha, meus pais biológicos, que eu era filha de japonês e mãe brasileira, né? Eu não aparento muito na aparência, muita gente acha que eu apareço, eu não acho muito. Mas, assim, é pouca coisa, eu tenho o olho um pouquinho puxado, mas não é muita coisa, e eu não acho que eu apareço muito, não. Eu até gostaria de aparecer mais, porque eu acho lindos asiáticos, né, os olhinhos puxados e tal, mas eu não acho que o meu é muito puxado. Mas muita gente acha que eu sou bem parecida, eu não acho muito. Então, acho que já vem do meu sangue, antes de eu saber, porque eu fui saber quando eu tinha 14 anos, né, que eu era adotada. Antes de eu saber, eu não sabia, e na minha cabeça eu achava que eu era filha dos meus pais verdadeiros, porque meio que parecia a aparência um pouquinho de cada um, né? Porque o meu pai adotivo, ele tem sangue de índio, né? O pai dele era índio, né? Então, o índio, vocês sabem que também tem o olhinho puxado, né? E o cabelo liso. Então, isso eu achava que eu tinha herdado do meu pai. E meu pai adotivo também tinha o nariz larguinho, né? E da questão da cor ser mais clarinha, eu achava, porque meu pai era moreno, né? Eu achava que eu tinha herdado da minha mãe, porque a minha mãe gente, desculpa, do nada me deu tosse. A minha mãe, ela era sangue de português com italiano, a minha mãe adotiva, porque a mãe dela tinha sangue de italiano e o pai dela de português, né, de Portugal. E aí eu achava que a cor mais clarinha era da minha mãe, e tipo, os olhos puxados, o cabelo, né, o formato do nariz era tudo meu pai, então eu nunca desconfiei. Aí só fiz saber com 14 anos. Mas, na verdade, era pra mim falar o assunto da liberdade, e acabei tocando nesse assunto pra vocês entenderem um pouquinho.
Porque assim, desde que eu era criança, sempre gostei do mundo asiático todo, né? E eu nunca entendi o porquê, porque eu não sabia que eu era adotiva, então isso já vinha do meu sangue. Tipo, já gostava de comida asiática, gostava de assistir filme asiático, gostava de anime, e era tudo quanto é tipo de filme asiático eu gostava. Era japonês, era chinês, sabe? Aqueles filmes que passava no SBT, na Globo, sessão da tarde ou de noite, que fosse tipo chinês de luta, ou japonês de luta, ou de terror, e anime, né, tal. E gostava de comida asiática, gostava assim, achava bonitos os asiáticos, as asiáticas, né, gostava, assim, da cultura, tudo. Deles não entrar com o sapato dentro de casa, entre várias coisas, né, de ser um país todo regradinho, Japão e tal. E nem imaginava que eu era, né. E depois que eu fui saber só com 14 anos. E agora, hoje em dia, né, hoje em dia eu gosto ainda mais. E aí, desde que eu conheci a Liberdade, eu fui conhecer a Liberdade, gente, quando eu já tinha 19 anos, que foi quando eu tava namorando com meu esposo, que antes eu nunca nem eu tinha ouvido falar, né? E aí eu fui conhecer a Liberdade com o meu esposo, quando eu tinha 19 anos. Hoje eu já tenho 34 anos, e desde então que a gente conheceu, sempre que a gente tem condição um pouquinho, a gente vai lá, compra uns docinhos, compra umas comidinhas asiáticas, japonesa, coreana, chinesa, e come muito, aproveita. Ontem eu tava até falando com meu esposo, é engraçado que quando a gente vai na Liberdade, percebe que a gente só vem pra comer? Aí ele falou, mas a graça é isso, vim pra comer, porque as coisas são muito boas. É cara? É, mas são muito boas, compensa muito, gente. E aí, hoje em dia também é mais assim, continuo gostando por tudo do universo asiático, gosto de filme, chinês, japonês, coreano. Só hoje em dia eu não consigo mais assistir filme de terror, mas eu assisto ainda de luta, de ação, gosto de assistir bastante de luta, de ação. Filme chinês, coreano, japonês, tailandês, gosto das comidas, gosto da cultura, principalmente a cultura do Japão, de várias regrinhas, sabe, de ser tudo certinho, de não entrar com o sapato dentro de casa, entre outras coisas. Tem muita coisa que vem do meu sangue que eu já faço, tipo de ficar muito tempo agachada, várias coisas, sabe? Então, eu gosto bastante. Aí a gente foi, né, e hoje em dia também assisto bastante dorama, né? Aí a gente foi ontem na Liberdade e a gente comprou algumas coisinhas. Teve coisas, eu vou mostrar pra vocês aqui agora o que a gente comprou. Teve algumas coisas que a gente já comprou e comeu lá mesmo, que era coisas feitas assim na hora, que a pessoa faz na sua frente, você vê e você come. E aí, como eu não porque, tipo, eu não tava com pensamento de gravar nada pra vocês, né? Da outra vez eu gravei, né, indo pra Liberdade, gravei um pouco lá nós comendo. Depois eu gravei aqui em casa um pouco das coisas que nós comprou, que dá pra trazer pra casa, tal. Hoje eu não tava com pensamento nenhum de gravar, mas como eu tô sem criatividade, faz tempo que eu não gravo no YouTube, e meu canal ainda tá desmonetizado, não ganho nada com isso, eu tenho muito pouco seguidor, eu queria crescer, eu queria ganhar seguidor, eu queria, sabe, o meu canal que começasse a ganhar, tal, e eu quero ter criatividade de vídeo. Então, do nada eu pensei em fazer esse vídeo, então na hora eu não pensei lá, por isso que eu não gravei a gente indo, a gente estando lá comendo no momento, tal. E isso foi ontem, que foi domingo, hoje é segunda. Mas eu pensei hoje isso, quando eu acordei um pouquinho, depois que eu acordei, que eu pensei em gravar. O que acontece? Algumas coisas nós já comeu lá, que come lá, que é feito na hora, como tempurá de camarão, gente, quem conhece sabe. Ele é redondinho assim, ele parece a casquinha tipo de pastel, é muito bom. Tem repolho, tem camarão, tem alguns legumes no meio, tipo cenoura, selga, não sei o que é, não lembro direito, mas é muito bom. E ele é mais crocante que pastel. Aí nós comemos takoyaki, que é uns bolinhos assim de lula, muito bom, com molho shoyu por cima, maravilhoso. É de lula não, de polvo. Eu sempre me confundo lula com polvo. E nós comemos onigiri. Onigiri nós compramos 2, mas nós comemos um lá mesmo, um nós trouxe pra casa, né? Aí se não tivesse comido, até poderia gravar aqui mostrando pra vocês, que é um formato de triângulo e ele é igual o sushi, só que ele é enrolado em algas, né? Igualzinho o sushi, praticamente, né? O gosto que é um pouco diferente, mas é bem parecido e quase todos os ingredientes iguais. E por dentro ele é composto por arroz. Só que o que vem dentro, os recheios, que às vezes é diferente, que nem a gente comprou um lá que eu não lembro o nome,
e o outro que era de salmão com creme cheese, que é o que eu escolhi, que era o que eu mais estava com vontade de comer. E a primeira vez que a gente comeu onigiri. O tempurá e o takoyaki a gente já tinha comido várias vezes. E a gente gostou bastante. E o que eu mais gosto, porque assim, acaba que o meu esposo, ele já tem, mesmo ele não tendo assim nenhum pouco de sangue asiático, ele gosta também das mesmas coisas que eu gosto, né, de comida asiática, de ter essa gastronomia, pela essa culinária asiática. E os meus filhos, né, eu acho que puxou de mim do sangue, porque eu achava que eles iam ser meio frescos. Sabe como que a criança às vezes não gosta, não tá acostumada? A não ser quando você já cresce num país que você já acostumada a comer aquela comida todo dia, mas quando você não come, às vezes não quer aceitar. E eles estão gostando de tudo que a gente gosta, né? Só o meu filhinho menor, que ele não gostou muito do takoyaki. Acho que é por causa da consistência, que ele é um bolinho meio maçudinho, assim, meio borrachudo. Mas tirando isso, ele gostou de tudo. Meu outro filho também, meu esposo e eu gosta de tudo. E aí, gente, só que aí o onigiri é a primeira vez que a gente comeu. Só que aí tinha sobrado um, né, que a gente trouxe pra casa ontem, mas à noite nós resolvemos comer, que era de salmão com creme cheese, que era o que eu queria mais experimentar. Então não tem como eu mostrar pra vocês, mas é isso que eu falei de triângulozinho. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe que dá pra comer depois. Na verdade, algumas coisas já comeu, mas eu guardei a embalagem pra poder fazer o vídeo aqui pra vocês e depois eu vou jogar fora. Que esse aqui é um salgadinho de lula, de polvo. Toda hora eu falo lula, gente, de polvo. Que ele é um salgadinho coreano e é muito bom. Toda vez que a gente vai pra lá, pra Liberdade, né? Não toda vez, mas quase toda vez a gente compra esse salgadinho de polvo. É muito bom, gente, porque ele é um salgadinho que ao mesmo tempo que ele é salgado, ele é meio adocicado e é meio apimentado. Aí eu tava lendo que ele vem pimenta do reino, por isso que ele dá uma leve pimentadinha, mas não é aquela coisa do outro mundo que você não aguenta comer, até as crianças conseguem comer. Mas é muito bom e ele é meio adocicado. Então esse nós já comemos. E esse chocolate aqui que é do Milka, que é como que fala? Avelã. Muito bom. Aí, tirando esse, gente, olha as coisas que a gente... Esses foi o que já acabou totalmente. Agora eu vou mostrar pra vocês coisas que a gente já abriu, comeu quase tudo, mas ainda não comeu tudo. Que é o mochi, que só sobrou 2, gente, coloridinho, tá vendo? Esses 2 bolinhos rosa e branco. Por dentro ele é preto, gente, que ele é marrom, né? Que ele é um feijão, doce de feijão. Mochi colorido. Aí tá recheio de azuki com 15 unidades. Aí os ingredientes é arroz, mochi, feijão, azuki, açúcar, clara de ovo, xarope de glicose, água, corante artificial. Então assim, gente, ele tem arroz e ele tem feijão. É um docinho de feijão também, mas com arroz. Aí, porque existe 3 docinhos de feijão, né? Ou é 2? Eu acho que esses... Não, 2. Esse aqui é o mochi, né? Ele é com feijão azuki e arroz mochi. E tem o manju. O manju é esse aqui, yaki manju caseiro, que é farinha de trigo enriquecida com ovos, açúcar, água, glicose, feijão azuki, óleo de soja, fermento químico. Que ele é de Okinawa. Esse aqui é de Okinawa. Gente, esse aqui é tipo um bolinho também, bem gostoso. Por dentro é o docinho de feijão. Os 2 é com feijão azuki, só que a diferença é os outros ingredientes, né? Esse daqui é o manju, né? Yaki manju. E o outro é mochi colorido. Esses 2 a gente já comeu quase tudo, né? Esse aqui ainda tem 4, agora o mochi só tem 2. E, gente, a gente também comprou essa bolachinha aqui, que é a bolachinha de arroz. Essa bolachinha de arroz que tem uma vovozinha desenhada, na verdade, a gente sempre compra ela e é muito boa. Ela é uma bolachinha redonda em formato de círculo, bem grandinha, mais ou menos assim, ó, bem grandinha. É maior do que esse aqui. E ela é muito bom, gente, porque ao mesmo tempo que ela é salgada, ela é adocicada, tipo doce com salgado misturado, é muito bom. E é crocantezinha, sabe? Só que ontem a gente comprou uma outra, que eu já joguei o pacote fora, da embalagem, que é a mesma coisa, só que o meu esposo tava achando que é outra coisa, porque como vem escrita a maior parte tudo em japonês, algumas coisas em inglês e a gente não entende, só algumas coisas que vem escrito em português, tipo os ingredientes e tal, né? Mas nem todos põem os ingredientes em português. O meu esposo tava achando que era um doce, que era diferente, porque tipo tinha um leitezinho em cima da parte da bolachinha, tipo umas crocantezinhas de leite. E tava escrito assim, de milk sei lá o que. Então a gente falou assim,
E só que eu falei, tá falando que tem leite, mas eu tenho certeza que igualzinha a bolachinha de arroz que nós já pegamos, né? Porque eu falei igualzinha. Aí meu esposo ficou teimando, falando que achava que era outra coisa. No fim a gente abriu ela ontem, comeu aqui em casa e foi ver que é a mesma coisa. A diferença é que tá tipo uma crostadinha, uma casquinha por cima de leite, só que você não percebe muito gosto. Então esse nós já comeu de leite. Já esse aqui a gente ainda não comeu, vai comer hoje. Esse é o que tá fechado. E nós compramos também sushi, gente. Olha que gostoso. Sushi vem com molhinho shoyu. Tá vendo essa cartelinha? Bem grandinha, pesada, né? Então, aí foram isso as coisas que a gente comprou. A gente foi lá mais pra andar um pouquinho, distrair. A gente foi de carro porque tava... Geralmente a gente vai pra lá, que é o centro de São Paulo, é um pouco ruim pra andar de carro, mas é de trem. Só que onde tava um tempo de frio, chuva, nem muito por frio, porque frio a gente anda normal. Mas é mais por causa de chuva, né? Tava assim, a gente não chegou a pegar chuva forte, tava uma garoinha, mas estava com tempo de chuva. E se do nada pegasse uma chuva forte? Aí pra não arriscar, a gente foi de carro. E aí, como depois começou a chover e a gente tinha esquecido de levar guarda-chuva e o carro tava no estacionamento um pouco longe de onde a gente tava comendo as coisas, a gente resolveu ir embora. A gente não fica mudando muito por lá, passeando, tentando ver outros lugares pra, tipo, tirar foto. Não tiramos foto, nem passeamos, assim, tipo, pra passear pra ver outros lugares. Simplesmente só compramos e comemos. Então, assim, até eu falei, a gente só vem pra comer, mas é muito bom, gente, compensa muito. Só pra ir pra comer eu já fico feliz. Comer aquelas comidas maravilhosas, asiáticas, que eu amo muito. A gente comeu lá umas coisas de lá e, gente, é muito boas comidas. Se fosse mais barata, a gente compraria mais. Você come, dá vontade de repetir, gente, é muito bom. E aí, depois a gente chegou, a gente comprou lá as coisas que a gente comia lá no momento, essas bolachinhas, esses docinhos de feijão. A gente comeu alguns no carro, depois a gente chegou a comer uns pouquinhos em casa, comia outra bolachinha de arroz em casa e sobrou esses aqui. O de moti só 2, o de manju sobrou 4, ainda tem mais esse pacotinho de bolacha e o sushi. Então é isso, gente, que eu queria falar um pouquinho pra vocês. Quem ficou comigo aqui até o final do vídeo, curte, dá um like, põe um comentário, compartilha para me ajudar. Se vocês não é inscrito no canal e você caiu aqui de paraquedas, o canal está de portas abertas para você poder se inscrever. Aqui no meu canal eu não tenho tipo um nicho específico, eu conto de tudo um pouco. Na verdade, eu gravo mais falando da minha vida do dia a dia mesmo, que eu tô vivendo. Tipo, alguma coisa ali, se eu sair para passear, se eu viajei, se eu... Assim, o que eu fiz, entendeu? Se eu me mudei, o que eu fiz aí, se eu fui pra um passeio. Então é mais meio que isso, o meu nicho do meu canal. Por isso que é um pouquinho de cada coisa, que é mostrando o que vai acontecendo na minha vida, algumas coisas específicas. Então, se você gostou, você curte, dá um like, põe um comentário, compartilha, me ajuda na curtida, no compartilhamento, em comentários, me ajuda aí se inscrevendo no meu canal. Se vocês quiserem alguma sugestão de vídeo, você também pode pôr. E também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, quiser comentar, quiser perguntar pra mim, pode perguntar, que eu responderei pra vocês aqui no comentário, tá bom? Muito obrigada a quem ficou até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!